ar mais um podcast das amigas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu me chamo Raquel e hoje vamos abordar um tema muito interessante e muito importante, que é a escravidão e capitalismo no sul dos Estados Unidos, Cuba e Brasil. E nada melhor que discutir e aprender sobre isso com nativas desses dois países. Olá, Mary Americana e Lupita, como vão? Estamos muito gratas pela participação. Sejam bem-vindas. Hello. How are you? Estou muito feliz por estar aqui. Graças estar em um podcast famoso. Muito bom. Vamos dar início à nossa conversa. Que tal um resumo do que foi a escravidão? Vai lá, Lupita. Resumindo, a origem da esclavitud está relacionada com as guerras e conquista de territórios, onde os pueblos vencidos foram sometidos a trabalhos forçados por los conquistadores. Oh, yes. A segunda escravidão tinha a ver com capitalismo e também com a raça. De certa forma, a segunda escravidão teve uma ajuda da Revolução. O que isso significa? Mas antes, vamos para a nossa reflexão do dia. Capitalismo. Capitalismo que sufoca, que oprime. Oprime o opressor, oprime o oprimido. Capitalismo que revolta. Capitalismo que orgulha, orgulhoso que se ilude. A fim se assimila, aquele que correu e por fim se perdeu. Se perdeu na ilusão do capitalismo sedutor, sedução enganadora, destruidora do valor. Valor que já não existe, perdido na história, perdido no caminho dos valores esquecidos, caminho sem memória. Rodrigo Leles Santana. Este poema faz a gente refletir um pouco sobre o que foi, o capitalismo na vida de muitas pessoas. Yes, verdade. Agora eu vou voltar para a pergunta que eu fiz no bloco anterior. A segunda escravidão teve uma ajuda da Revolução Industrial. O que isso significa, Mary Americana? Oh, yes. Ajudou muito o tráfico Oh, yes, that's right. Esqueci da palavra em português. Desculpe, mas voltando ao assunto, também ampliou o tráfico interno dos escravos. Isso foi próximo do século XIX, nos países cubano e brasileiros. Entendi, mas e os Estados Unidos? Onde fica em toda essa história? Oh, yes, my dear country. Os Estados Unidos sofreu o oposto. O tráfico interno dos Estados Unidos e nordeste para o sudeste do Brasil foram impedidos. É verdade. Até porque o ritmo da mão de obra escravista servia principalmente para a consolidação de elites escravocratas e a expansão das áreas cobertas pela exploração da mão de obra cativa. Falando em elites e em expansão, os grupos senhoriais de grandes autoridades tinham influência na produção açucareira, Lupita? Por supuesto, Rick. As autoridades senhoriais lograram influir em qualquer que estuviera a cargo de governo, por lo que cambiaram, incluso a dinâmica, principalmente em Cuba e Porto Rico, que estavam atravessando um paisagem do siglo XIX e com uma força tão renovadora de produção de açúcar.
Oh, yes, that's right. Lupita, minha colega, está certa. Mas, para completar, esse processo foi impulsionado por meio de atividade algo doida pelo sudeste norte-americano. Yes. Isto foi em período entre guerra de independência e a civil. E eu não posso esquecer do desenvolvimento que teve da cultura cafeira no Médio Paraíba brasileiro. Claro, a autoprodutividade e o sofrimento humano decorrentes dessa etapa de revitalização são apresentados como marcas de uma era, durante a qual, a despeito do recrudescimento de movimentos abolicionistas, escravidão e capitalismo se aliaram, num processo de expansão sem precedentes. Oh, yes. Mas antes, não devemos esquecer que, mesmo que esses sistemas tenham sido desumanos e cruéis, foram muito importantes para o desenvolvimento econômico desses países, já que a mão de obra escrava era uma das bases da econômica. Yes. Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Mas antes de encerrar, uma de nossas ouvintes gostaria de fazer algumas perguntas para as nossas convidadas. Vamos lá, ouvinte. Obrigada pela presença. Mary Americana, quanto tempo durou a escravidão nos Estados Unidos? Oh, yes. A escravidão durou 240 anos nos Estados Unidos, me casa. E ela teve fim no ano de 1863. 240 anos? Nossa, muito tempo. E a senhora Lupita, quando acabou a escravidão em Cuba? Em 1886 se aboliu a esclavitud em Cuba. Foi o penúltimo país americano em abolir a esclavitud, solo detrás de Brasil. Nossa, penúltimo? Cara, que triste. Mas muito obrigada por responderem. Eu gostaria de ler um poema do Adão Ventura. O nome é Negro Forró. Começar. Minha carta de alforria não me deu fazendas, nem dinheiro no banco, nem bigodes retorcidos. Minha carta de alforria costurou meus passos aos corredores da noite de minha pele. Muito beautiful. Muito emocionante. Agora, antes de acabar, tenho alguns filmes para indicar a vocês. O primeiro filme é o filme 12 anos de escravidão, que fala sobre um homem negro livre e que acaba por ser sequestrado e levado como escravo. Esse filme é muito bom e vale a pena conferir. Para vocês entenderem mais sobre o capitalismo, temos o filme Trabalho Interno, que fala sobre uma crise econômica de nível global ocorrida no ano de 2008, fazendo com que milhões de pessoas perdessem seus empregos e casas. É muito interessante também e vale muito a pena conferir. Obrigada por participarem. Mary Americana, Lupita e a nossa ouvinte. Vocês são muito bem-vindos ao podcast das amigas. Sorry. Yes, babe. Thank you. Muito legal. Gracias por la invitación. Gracias por la muy buena invitación de participar. Muito obrigada, viu, por oportunidade. Eu vou sempre acompanhar vocês. Até mais. Bye.